Bom dia mais uma vez. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, do verso 15 até o verso 19. Gênesis 19, do verso 15 até o verso 19, nós vamos pensar sobre esse tema, consequências. Gênesis 19, de 15 a 19. Nós estamos numa série de pregações no livro de Gênesis, explorando especialmente a vida de Abraão, desde o capítulo 12, e hoje nós vamos chegar aí ao fim do capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora da cidade, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós adoramos o teu nome, pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos use com graça, com misericórdia, apesar de mim. Que seja a tua palavra ministrada aos nossos corações, que seja o Espírito do Senhor, ó Deus, nos atingindo, nos transformando, nos constrangendo, nos edificando, para a glória do teu santo nome. Nós assim adoramos ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos numa série de pregações que começou lá em Gênesis capítulo 12, do chamado de Abrão, ainda Abrão, e que depois Abrão foi se desenvolvendo. Havia uma promessa de um filho, passou-se 10 anos, passou-se 15 anos, passou-se 20 anos, Abrão fez 99 anos, o tal do filho não chegava, ele deu um jeitinho no meio do caminho, ele e a sua esposa Sarai pegaram e chamaram Agar para ser uma espécie de barriga de aluguel, nasceu Ismael, o jumento selvagem. Isso trouxe uma consequência severa e séria para o povo de Israel, que existe até nos dias de hoje. E aí nós deparamos com um trecho que começou lá em Gênesis capítulo 18, onde Deus vai com 2 anjos até Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E então Abraão começa a interceder em favor de Sodoma e Gomorra, porque lá em Sodoma vivia o seu sobrinho amado, o sobrinho Ló. Ló, que na história nós já vimos, em algum momento chegou-se a pensar na cabeça de Abraão que Ló seria o filho da promessa, Ló seria a descendência prometida, porque ele amava demais Ló. Mas a gente viu que Ló escolheu outro caminho. Ló preferiu se afastar do tio, preferiu ir para uma cidade perversa, violenta, pecadora, porque lá tinha uma grande campina verde, lá a estrutura da cidade era melhor, lá parecia que as coisas eram melhores, e por lá ele ficou, apesar dos vários perrengues que ele passou. Então, no início do capítulo 19, nós vimos que esses 2 anjos que foram com Deus conversar com Abraão, depois só os 2, foram para Sodoma para testemunharem da maldade daquela cidade. E de fato é isso que acontece. Aqueles 2 homens chegam até a cidade, Ló dá abrigos a eles, mas os homens da cidade cercam a casa, porque eles querem estuprar aqueles anjos. E essa era uma amostra da perversidade, de como eles tratavam o estrangeiro, que na cultura oriental, até nos dias de hoje, você deve tratar o estrangeiro com muita, de maneira muito boa. Me veio uma palavra aqui e me fugiu. A gente tem que tratar o estrangeiro de maneira muito agradável, tem que ser um bom anfitrião, mas eles não tinham essa cultura, eles já estavam com o coração completamente pervertido, e eles não só não tinham essa cultura, como eles queriam satisfazer o desejo da carne a partir daqueles 2 homens que ali estavam. Os 2 homens então cegam provisoriamente aquela multidão, ao ponto de deixar eles meio desnorteados, e eles vão embora, desistem, mas o veredito havia sido dado. A ideia era testemunhar se Sodoma e Gomorra de fato era tão mal quanto parecia ser, e eles não precisaram mais do que algumas horas para comprovarem isso. Então o veredito foi dado,
E Deus diz agora: Ló, através dos anjos, você precisa sair daqui. Você tem parente, você tem filho, você tem, o que você tem? Porque chama quem você tiver, porque nós vamos destruir essa cidade. E aí ele vai até os genros, que naquele momento na nossa cultura é um pouco diferente, porque na verdade eram noivos. Porque naquele momento era o seguinte: você não tinha um período de namoro, você era prometida a uma pessoa e você assumiu um compromisso de noivado. Mas esse compromisso de noivado já era de fato um compromisso de casamento. Você assumiu o compromisso de noivado, 1 ano depois daquela data, você de fato casava-se. Então, fato é que para você desfazer o noivado, precisava de uma carta de divórcio, tão sério como era aquele momento o compromisso de noivado. Os genros pensam que Ló está brincando. Olha que hora que para pensar que Ló estava brincando. Pensa que Ló está brincando, pensa que Ló não está falando sério e não faz nada, não vai, fica quieto lá mesmo. E aí a gente se depara com o verso 15 desse texto, que diz assim: ao amanhecer os anjos passaram a Ló dizendo: levante-se, pegue a sua mulher, a sua filha, que aqui se encontram, e saia daqui para que vocês não morram quando a cidade for castigada. Ló, é urgente o chamado. Ló, não dá tempo de você ficar pensando. Se os caras não querem ir, não vá, você precisa ir urgentemente. Mas Ló hesitou, como a gente já leu aqui. Ló ficou assim: não, mas peraí, calma, não é bem assim. Aí o texto é interessante, que ele diz assim: como porém ele se demorasse, a ideia é que ele hesitou, ele não estava com tanto senso de urgência, tal como os anjos estavam. Ele estava assim: não, mas será que vai? Eu não sei esse negócio e tal. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai até mesmo contra a nossa vontade. Então os anjos cataram todo mundo pela mão e expulsaram da cidade. Pegou eles e expulsaram da cidade. Mas aí a gente se depara com esse texto aqui, que é a partir do verso 20. Quando eles estão para sair, os anjos dizem assim: suba até o monte e vá para lá correndo, não olhe para trás, não fique pensando o que vai acontecer, só vai. O que Ló diz? Ô anjo, calma lá, relaxa, você está afoito, fica tranquilo. Deixa eu te falar um negócio aqui. Ir para o monte eu não estou muito afim não. Sabe o que é? Que eu acho que no monte ainda pode ser que eu morra. Aí no verso 20 diz assim: eis que perto há uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, então assim, ela não deve ser tão ruim quanto a cidade de Sodoma. Ela é pequenininha. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? Gente, fala sério, você é Deus. Você já desistiu de Ló na primeira frase. Você já largou de mão de Ló na primeira frase. Porque esse cara não entendeu o que está acontecendo aqui. Ele está com 2 anjos do Senhor que foram testemunhar a perversidade, a maldade da cidade de Sodoma, porque Deus é justo. Então ele estabelece uma prova concreta de que aquela cidade era má, e por isso ele envia os 2 anjos. Os 2 anjos testemunham disso em pouquíssimas horas. Em pouquíssimas horas. Por graça e por misericórdia, Deus resolve salvar Ló, e nós vamos ver daqui a pouco que isso tem a ver com Abraão. Ló é salvo por causa do amor de Deus com Abraão. Mas aí Ló está hesitando. Ló está pensando: não, às vezes não é assim. Olha, não, para lá não, eu quero ir para cá. Meu amigo, você não entendeu. Deus está falando que é para ir para lá. Mas vai que não dá certo. Sabe, isso é muito engraçado. Quando a gente está em algum nível de aconselhamento com alguém, e aí a gente diz assim: olha, a palavra do Senhor, quanto a esse tema, ela explica que a gente precisa ter uma disposição no coração de agir dessa forma. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, mas eu não concordo não. Aí dá vontade de falar assim: então não diz que é crente, ué. Fala que você é outra coisa, mas não fala que é crente. Não diz que você acredita em Deus, não diz que Deus é o Senhor da sua vida. Porque se Ele é o Senhor da sua vida, o que Ele manda, o que a gente faz? Obedece. Mas não, a gente fica parecendo meu filho Isaac. Meu filho, quietinho, pelo amor de Deus, meu filho, quietinho, você entendeu? Você vai desobedecer o papai? Não, não pode gritar, combinado? Combinado. Ele vira... Parece que é desse jeito que a gente lida com Deus. É sério, gente, eu estou vendo cada vez mais
a minha infantilidade, estou falando de você, não estou falando de mim, a minha infantilidade diante do Deus soberano, Criador. Como quantas vezes eu penso que eu sei mais do que Ele, como quantas vezes eu penso que a decisão minha é melhor do que a dele, como quantas vezes eu penso que eu sei fazer melhor do que Ele, e eu fico tentando, dando jeitinho com Deus. Por monte não, Deus, tem uma cidadezinha aqui, uma currutela, tem meia dúzia de gente lá, me manda para lá, pode ser assim? Gente, Deus é tão misericordioso que olha a resposta dos anjos. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar, vá depressa e refugie-se nela. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente diz que Sodoma e Gomorra foi destruído, não é só Sodoma e Gomorra, é a região de Sodoma e Gomorra, é o Vale do Jordão, que era composto por pelo menos 5 cidades. O fogo do céu veio sobre todos aqueles lugares, mas agora uma das cidades que fazem parte desse vale vai ser preservada por causa de Ló, porque Ló está com medo de ir para o monte. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, Deus é tão bom, que atende um pedido absurdo desse. Porque se sou eu, meu amigo, aqui era a gota d'água para mim. Fala, Ló, faz o seguinte, faz o que você quiser, meu amigo, vá para o quinto dos infernos, eu larguei você. Não, chega, ó, falei, eu queria até salvar você por causa de Abraão, mas agora já chega também. Paciência tem limite. Mas a de Deus não. A de Deus não tem limite. A de Deus se renova a cada manhã. A de Deus, ela olha para nós com uma disposição de nos amar, de nos abraçar, de derramar a graça dele todas as vezes que ele nos vê. E isso é extraordinariamente bom. Então o anjo falou: pode ir então. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar, porque ela foi preservada. Ela recebeu o nome de Zoar. Meu irmão, uma lição importante que nós precisamos ter aqui é que tem uma frase aqui de David Guzik, e ele diz assim, olha só, essa frase vai resumir bem o que eu quero dizer. Deus está disposto a nos tirar do lugar onde estamos, mas muitas vezes precisamos estar dispostos a deixar as coisas que são mais importantes para nós, para seguirmos em frente com Ele. Você sabe qual que era o problema de Ló, no fim das contas mesmo? Ele não queria sair de Sodoma. Ele não queria mudar a vida dele, ele não queria dar o cavalo de pau na vida dele que Deus estava propondo para ele. Ele não queria. Ele queria dar um jeito. Se o anjo dá uma brechinha, ele falava assim: ô seu anjo, faz assim, deixa a parte norte de Sodoma, só a parte norte, a galera do norte aqui é mais legal. Você destrói o resto e deixa nós aqui quietinho. Pode ser assim? Ele não queria, meu irmão, e assim acontece conosco. Muitas vezes o Evangelho de Jesus vem e nos constrange. O Evangelho de Jesus vem e diz para nós quem nós somos, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Deus. E nós até vemos o caminho que nós devemos perseguir, nós até vemos o caminho que nós devemos ir, mas o orgulho, a vaidade, o medo, ou a ansiedade, ou as circunstâncias outras não nos permitem ir por esse caminho, porque no fim das contas a nossa confiança em Deus é menor do que a gente acha que é. Nós achamos que a nossa fé é grande demais, nós achamos que nós confiamos em Deus grande demais, bom demais, forte demais, mas na hora do vamos ver, então vai. Não. eu acho que eu vou ficar só mais um pouquinho aqui. Sabe o que é, Deus? Só esse cantinho, guarda para mim aqui, que eu não vou não. Não vou não, eu até acho legal o que você está propondo, mas é muita coisa, abandonar tudo. Você está doido? Abandonar, não, tudo é demais. Tudo é demais, então a gente hesita. Então a gente faz que vai, mas não vai. A gente tem uma disposição no coração, mas parece que as pernas não mexem, a gente fica meio travado. E o chamado de Deus para nós, meu irmão, é para nos tirar do lugar. É para tirar o nosso coração do lugar. É para nos mover. Não tem como você caminhar com Jesus sem arrependimento, sem convergir a sua vida em outra direção,
sem caminhar em direção à cruz do Evangelho. Não tem como você participar de um momento desse como ceia do Senhor, que é uma declaração pública de Deus, que você tem intimidade com Deus, que você está à mesa do Senhor. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, tem gente que a gente recebe na sala, tem gente que a gente recebe na cozinha, não tem isso? Isso aqui é Deus te recebendo na cozinha dele. Isso aqui é Deus declarando: eu tenho intimidade total com você. Não tem como isso acontecer conosco sem que isso não gere nenhum tipo de mudança no nosso coração, sem que isso não gere nenhum tipo de realização nova. Porque se o Evangelho não mexeu conosco, é porque não é o Evangelho, é outra coisa, é uma consciência moral, é uma necessidade pública, é uma consciência social, e a gente só fica assim: não, vou fazer o menos pior. Nós precisamos correr, o senso aqui é de urgência, correr em direção ao Evangelho de Jesus, porque tudo está para ser destruído. Tudo está para ser destruído. Mas como desgraça pouco é bobagem, a gente tem o resto do texto, olha só, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E aí o verso 26, o famoso verso: a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso aqui é interessante demais. Primeiro nós precisamos entender que a destruição de Sodoma e Gomorra e toda aquela região daquele vale foi um ato extraordinário de Deus. Não foi Deus usando de uma realização natural para que aquilo acontecesse. Por exemplo, criou-se uma grande tempestade de raios, ou de trovões, ou de furacão, ou seja lá o que for. Deus poderia ter usado esse meio como Ele usa esse meio, porque Ele é dono disso. Mas nesse caso específico aqui não foi. Nesse caso aqui foi fogo de enxofre vindo direto do céu. Nesse caso aqui foi a ira de Deus sendo derramada. Nesse caso aqui é para a gente ter um alerta, para a gente dizer o seguinte: olha, o que Deus diz que vai fazer ao derramar juízo sobre a terra, Ele realmente vai fazer. E quando Ele for fazer, é uma ação extraordinária dEle. Então haverá um dia que o julgamento de Deus chegará até nós, como chegou a Sodoma, Gomorra e toda aquela região. Haverá um dia em que a ira de Deus vai ser de fato derramada sobre nós, como foi derramada nesse dia aqui. E quando esse dia chegar, não adianta gritar, não adianta clamar e não adianta se esconder, porque a ira de Deus alcançará a todos aqueles que não ouviram a voz de Jesus, que rejeitaram e não se arrependeram do seu pecado. Deveria ser uma amostra grátis. Isso aqui é um alerta para nós. Isso aqui é falar assim: rapaz, esse trem vai acontecer mesmo, hein? Esse negócio de Deus está para brincadeira não. Quando ele fica nervoso também, sai de baixo. Você já viu aquele negócio? Fala assim: não, eu sou calminho, mas se me provocar, Deus é mais ou menos assim. Só que quando ele desce a mão dele, meu amigo, não tem quem segura não. E aí a gente tem o verso 26: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. É a segunda vez que fala sobre a mulher de Ló. Acabou, nunca mais vai falar dela. A primeira vez foi quando o anjo falou: pega sua mulher, suas duas filhas e sai daqui. A segunda vez é falando que ela olhou para trás. A gente não sabe quem que é essa mulher, o que ela pensava, não sabe nada disso. Mas o que esse texto revela para nós? Que se Ló hesitou em sair de Sodoma, essa mulher não queria sair de lá nem que a vaca tussa. Não queria. Ela não queria sair de lá. Ela tanto não queria sair de lá que houve uma ordem do anjo. Houve ou não houve? Vá, não olhe para trás. Ele ameaçou dizendo o que ia acontecer? Não, ele só falou: a ideia é que, gente, esquece a vida passada de vocês, esquece o que aqui vocês viveram, esquece o que aqui vocês experimentaram. Não há nada para se aproveitar nessa realidade. Vão, porque Deus está livrando vocês para uma nova realidade. Mas a mulher de Ló não queria. Lembra? Cataram a mão dela e carregaram ela para fora. Ela foi praticamente enxotada da cidade pelos anjos. Quando a cidade foi destruída, o que ela fez? Olhou para trás. E é o que nós temos feito tantas vezes. Nós estamos olhando para trás. E aqui eu já estou falando de pessoas que já compreenderam o Evangelho, pessoas que já entenderam a salvação, pessoas que já entenderam o que Deus espera de você, pessoas que já entenderam a missão que Deus tem para você, mas continuam olhando para trás.
mas continua pensando: gente, mas será que é tão ruim assim mesmo que lá? Gente, mas parece que, eu não sei, do outro lado do muro o povo estava feliz também, então não sei, será que é tão ruim assim? Aí é gente que vai associando o evangelho com outras coisas. Não, sabe o que é? Eu gosto desse papo, negócio de Bíblia, de Jesus e tal, isso é legal. Mas a gente tem que entender o que o Gandhi diz, também é muito fantástico, assim. A gente associar essas duas coisas, poxa, fecha legal. E Buda então? Poxa, Buda é um show de bola, cara. Ele tem umas ideias assim, bacana demais. E aí a gente vai associando. E aí a pessoa que vem no culto do domingo, vai no centro espírita na terça, vai no centro de candomblé na quinta, vai num negócio esotérico na sexta, e está aí perdidaço, buscando. Tudo para mim é bom. Tudo para mim é show de bola. Não é, amigão? Você vai virar uma estátua de sal. O que significa dizer, alguns intérpretes vão dizer que a ideia do sal aqui é porque ela virou sal e ficou sobre a terra, porque é para demonstrar a morte que o sal traz sobre a terra. Porque quando você joga sal assim, você não produz mais nada, não cresce, não faz nada ali. Eu não sei, isso é só uma ideia, não sei se isso é verdade. É gente tentando adivinhar por que foi sal, por que não foi pedra, por que não foi água, por que não foi outra coisa, por que foi sal? Bom, não sei, a gente vai ficar aqui, chegar lá, essa é uma das perguntinhas que eu tenho para fazer para Deus. Meu Deus, assim, só uma curiosidadezinha, o negócio do sal lá, por que foi sal? Eu não sei, agora eu sei o seguinte: essa mulher não queria essa vida nova, essa mulher não queria o livramento, essa mulher não queria a redenção. Essa mulher não queria, ela não queria, e ela demonstrou que ela não queria, e ela olhou para trás, e de fato ela não teve. Uma das coisas mais impressionantes que nós temos quando a gente fala do livramento do povo de direção do Egito, em direção à terra prometida, caminhando e peregrinando durante 40 anos, é que uma geração inteira não entrou na terra prometida. Já pensou sobre isso? Deus livrou aquele povo do Egito. Deus dava comida e bebida para aquele povo todo santo dia. Tinha nuvem, gente, nuvem de fogo. Como é que você não acredita em Deus com nuvem de fogo em cima de você todo dia? É o que tinha, para aquecer, porque eles estavam no deserto, era muito frio, então Deus cuidava deles a esse ponto. Mas eles só murmuravam, eles só reclamavam, o coração deles não era mudado. Tinha um pouquinho de dificuldade, eles pensavam: não, no Egito era melhor, Moisés. Você trouxe a gente para cá para a gente morrer? No Egito era melhor. E tem muita gente dizendo isso, tem muita gente olhando para trás. E deixa eu dizer um negócio para você: quem olha para trás não entra. Quem olha para trás não entra. Quem não abraça a redenção, quem não abraça o amor, quem não se entrega totalmente de coração, não entra. Não entra. E é por isso que as pessoas vão chegar lá no céu e falar assim: e agora? Como é que faz? Eu fiz um bocado de coisa, eu entendi um bocado de coisa. Seu nome mesmo? Fulano de tal. Então, fulano de tal tem um monte aqui, e nenhum chegou aqui. Você tem um elevador aqui, ele desce, posso apertar o botão que fica tranquilo, você vai chegar onde tem que chegar. E vai tranquilo. Não vai, meu irmão. Não vai. Mas o texto continua: na manhã seguinte, olha só, olha isso aqui. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Isso lá no capítulo 18, lembra que ele foi com os 2 anjos e tal? Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu a cidade em que Ló tinha morado. Por que Ló foi salvo da cidade? Por causa do pacto de Deus com Abraão. Porque Abraão ficou falando sobre Deus: se tiver 50 justos lá, você vai destruir? Não, 50 não. E 45? Não, 45 também não. E 40? Não, 40 não. E 30? 30 não. E 20? Não. E 10? Não. Você vê, a disposição de Deus era em não destruir. Aí Abraão foi lá, olhou, destruiu. Não tinha 10. Não tinha 10. Mas Deus salvou 1. Ló e sua família. Deus salvou Ló e sua família por causa do pacto com Abraão. Por causa do pacto com Abraão. Então, ao mesmo tempo que a gente olha a justiça de Deus nesse texto, Deus punindo aqueles que rejeitam, aqueles que olham para trás, aqueles que não abraçam a graça, nós vemos a graça pura, porque Ló hesitou,
porque Ló não tinha lá uma conduta muito legal, e ainda assim Deus o salvou, por causa do amor e da graça dele, por causa do amor e da graça dele. Mas, como pouca desgraça é bobagem, o texto só vai piorando. Olha o que diz o verso 31. Ló foi para a cidade. Deixa eu dar um contexto aqui, que a gente pulou do verso 29 para o 31 e faltou o 30 aí. Ló foi para a cidade. Chegou nessa cidadezinha, parece que ele não gostou. Então ele falou para as filhas assim: vamos para a caverna? E aí ele saiu com as duas filhas para a caverna, para ficar isolado. Verso 31 diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Olha que menina, ideia fantástica, que coisa maravilhosa. Essa menina tem um coração puro demais. Vamos salvar nosso pai, coitado, ele está velho, está sem descendência, só tem mulher na vida dele. E naquele tempo ter mulher significava não ter nada, com todo respeito, mas é o que era naquele tempo. Porque mulher não podia ter posse, mulher não podia casar-se, mulher não podia nada. Escravo era ser melhor escravo que ser mulher. Mas eles pensaram: vamos ter um filho. Nasceu um filho homem, a gente salva a descendência dele, porque o nome dele dá continuidade, porque aí ele vai poder ser alguém digno. A história dele não encerra, a história dele não acaba. Qual é a mentalidade dessa menina aqui, gente? De Sodoma. Esse é o problema da gente criar os nossos filhos em Sodoma. Eles vão pensar que nem Sodoma. Você lembra que quando acerca a casa, eles querem estuprar os anjos, Ló sai para fora e diz assim: gente, eu tenho duas filhas virgens, para preservar esses homens aqui, toma elas, faz o que vocês quiserem com elas. Ló que fez isso, foi Ló, foi outro não, foi o pai que fez isso. Por que ele fez isso, gente? Porque era a forma de Sodoma pensar. Não tem como você viver em Sodoma e não ser contaminado por Sodoma. Não tem como você andar entre as cobras e não começar a rastejar como cobra. Não tem como, meu irmão. E essa é a consequência final disso aqui. Deus salvou Ló, Deus preservou a família dele, preservou a família dele. Mas a consequência do pecado está ali presente. Porque a graça de Deus, o amor de Deus, não necessariamente anula as consequências dos nossos pecados hoje. Anula para a eternidade, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. As suas ações têm consequências. Os seus pecados têm consequências. E eu sei que se você olhar para a sua história, você vai ver, é isso. Estou tentando saber por que está acontecendo isso hoje. É esse trem que eu fiz há 10 anos atrás. Aí chegou a conta. É aquele negócio que o povo fala, né? O mundo dá volta. É uma ordem natural. Mas se ela tivesse ficado só na ideia, ainda ia. Mas olha só, verso 33. Naquela noite deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite detei-me com meu pai. Isso aqui, meu irmão, é para você mostrar para nós como a mentalidade contaminada pelo pecado não tem vergonha do pecado. Ela expressou a ideia para a irmã, e agora, depois que aconteceu, ela foi lá e conta orgulhosa. A ideia aqui é essa: ontem deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também essa noite, e entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. Olha, sabe aquela minha ideia? Deu certo, vai agora você, porque eu fiz e deu, funcionou, foi maravilhoso, foi ótimo, foi bom demais. Ela não tinha vergonha do pecado. E essa é uma característica clara de quem não entendeu a verdade do Evangelho. O pecado não constrange, o pecado não amedronta, não há temor de Deus no nosso coração. A gente peca e está tudo certo. Todo mundo faz mesmo, o que tem? Se eu não fizer, minha empresa vai falir. Se eu não fizer, meu casamento não...
Isso aqui, gente, acontece em gabinete pastoral, tá? Foi aqui não. Os exemplos que eu conto são todos do passado, tá bom? Aqui ainda está muito novo para ter esse tipo de experiência. Uma vez um casal sentou na minha frente e perguntou assim: pastor, a gente acha você bacana assim, né? Você parece ter a mente aberta e tal. Deixa eu te perguntar um negócio assim, nosso casamento está meio devagar, monótono, rotineiro, e nossa vida sexual não tá legal assim. E aí a gente recebeu uma proposta de participar de um swing. O que você acha disso? Eu falei: como é que é? Eu falei assim: gente, com todo o respeito do mundo, se vocês acham que essa é a solução do casamento de vocês, vocês não entenderam nada de Jesus. E se vocês têm coragem de vir aqui, sentar junto comigo, para perguntar o que eu acho sobre um negócio desse, vocês não viram nada do que eu prego. Porque parece, meu irmão, eu estou falando isso aqui, gente, mas talvez você conheça alguém que passou por isso. Talvez na sua cabeça passou essa ideia. Não é absurdo? Para o mundo, não. Mas nós estamos na contracultura do mundo. Para essas meninas não era um absurdo, elas estavam fazendo bem para o pai delas. A intenção era boa. Já ouviu falar esse negócio? Eu fiz isso, mas a intenção era boa. O objetivo final era bom. Não era, era péssimo, era horroroso. Verso 35, de novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas ficaram grávidas do próprio pai. Meu irmão, você está imaginando? O Ló aqui ficou tão bêbado nas 2 noites que ele nem sabia o que estava acontecendo. Para ele aquilo foi um sonho, para ele aquilo não aconteceu, ele não percebeu o que estava acontecendo. Ele não percebeu. Mas a mentalidade das filhas eram sodomitas. A mentalidade delas era de Sodoma. Por quê? Porque o pai não influenciou aquela casa com a mentalidade do Evangelho. Ele não influenciou aquela casa com o temor de Deus no coração. Ele não influenciou aquela casa com aquilo que ele aprendeu com Abraão, com as experiências que ele viu com Abraão. Ele foi para Sodoma e ele fez parte daquela cultura. Ele abraçou aquela cultura, ele tomou a forma de pensar daquela cultura, e ele agiu conforme aquela cultura, e por consequência a família dela também, a família dele, aliás. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, porque olha só, a primogênita deu à luz a um filho, lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a mais nova também deu à luz ao filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Se você vai ler a história de Israel, você vai ver que os moabitas e os amonitas são inimigos ferozes de Israel. Houveram diversas guerras de Israel com os moabitas e com os amonitas. Mas ainda assim Deus usa a linhagem dos moabitas para santificar aquela linhagem, ao ponto que foi por meio dela que Cristo veio. Quem que era moabita? Ruth. Ruth era moabita, casou com moabita. Foi por meio da descendência moabita que Jesus veio. Que loucura, né? Sabe para que isso serve? Para mostrar para nós que por mais terríveis que nós possamos ser, por mais assombrosos que o nosso coração possa ser, pela pior ação que nós possamos ter tomado, ainda assim a redenção de Deus pode nos alcançar. Ainda assim a redenção de Deus pode nos alcançar. Mas tem consequência, meu irmão? Ah, tem consequência. Os moabitas foram inimigos terríveis. Os amonitas foram inimigos terríveis de Israel por muitos anos. Por quê? Porque um dia 2 filhas resolveram preservar a herança do pai de uma forma sodomita de pensar. Quais as decisões que eu e você temos tomado que são decisões baseadas na maneira do mundo pensar, na maneira da lógica perversa da sociedade que nós estamos inseridos pensar? Quais são, meu irmão? Deixa eu dar um último exemplo, eu não sei se eu já contei esse exemplo aqui. Uma vez um pai me procurou e disse assim:
pastor, estou preocupado com meu filho, ele é muito inteligente, gosta muito de filosofia, ele está estudando na escola lá, tal, e não é escola cristã, mas é a melhor escola aqui, então estou tentando ver se ele, né? Falei, olha, vou conversar com ele. Conversei, o menino tinha 10 anos na época. Nós conversamos, e aí eu entendi que o menino estava realmente, o menino era acima da média mesmo, leia muito, tal, e etc. Eu falei para o pai, olha, eu quero aconselhar você a procurar uma escola cristã, procurar uma escola que seja, ajude no entendimento, no inculcar do evangelho no coração do seu filho. E aí ele virou para mim e falou, pastor, mas a cristã aqui é fraquinha demais. E aí meu filho não vai passar no vestibular lá, não vai alcançar o negócio lá e tal. Aí, tudo bem. 2 anos e meio depois, esse pai me procura, pastor, tem notícia péssima. O que foi? Meu filho é ateu. Ele disse que não acredita em Deus mais não. E eu pensando comigo, falei, poxa vida, 2 anos e meio atrás, capaz que dava para dar outra solução, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem. E qual a conclusão que você chega disso? Não, a conclusão é que realmente tem um professor lá que ele gosta muito de filosofia, e esse professor, ele é ateu, nega Deus de todas as formas ou todos os argumentos, e isso influenciou o coração dele. E agora ele está com 12 anos e diz que é ateu. Eu falei, não, vamos conversar, vamos caminhar, tem que acolher, não é um negócio, não é rejeitar, não é brigar. E aí a gente começou a caminhar com esse menino, envolver ele na igreja, com todas as forças, todo o jeito. E o menino está lá. Agora ele já não sabe se não acredita mais em Deus ou se ele acredita, mas vai na igreja, contribui, serve. Qual que é a maneira, meu irmão, que você está lidando? Que tipo de legado você está deixando? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. O que nós queremos que os nossos filhos sejam? Bem-sucedidos ao olhar de Sodoma? Ou bem-sucedidos ao olhar do Rei de Deus? E eu não estou dizendo que você tem que pôr seu filho numa escola cristã para que isso aconteça não, tá bom? Isso aqui foi um exemplo, uma ilustração. Você pode pôr seu filho na escola que você quiser, mas se você observar que a influência daquela escola é negativa quanto à percepção dele sobre Deus, tira correndo. Não espera chegar no meio do ano não, tira correndo, porque é melhor que seu filho seja alguém que glorifique o nome do Senhor em tudo que ele faz, do que ser alguém que tem posses, ser alguém que vai para Campina Verde e depois experimenta das consequências de viver em Sodoma. O Augusto Nicodemos conta esse exemplo. Não sei se vocês já ouviram, se vocês procurarem na internet vocês vão ver. Ele enviou os 2 filhos dele para estudar nos Estados Unidos. Augusto Nicodemos talvez seja o teólogo brasileiro, o melhor teólogo brasileiro hoje, vivo, e certamente está entre os 10 do mundo. E ele diz, olha, eu trocaria tudo, para que os meus filhos temessem ao Senhor. Porque eles foram para lá, têm uma boa carreira, têm uma boa percepção do mundo, mas não têm uma percepção de Deus. Ló escolheu caminhar em Sodoma, e as consequências são essas. Conclusão: não abrace o pecado, ele tem consequências terríveis ainda hoje, ainda que hoje ele possa lhe parecer bem, amanhã será a sua ruína. Amanhã vai ser a sua ruína. Segundo, obedeça a Deus sem hesitar. Ló hesitou, sua esposa não conseguiu olhar com os olhos de fé e suas filhas não confiaram em Deus. Olha o que aconteceu. A percepção do evangelho era tão fraca no coração deles que Ló hesitou, a esposa não confiava e as filhas também não confiavam. Terceiro, Deus é o justo juiz, Deus sempre punirá o pecado, ainda que pareça tardio, Ele não falhará, creia nisso. Quarto, Deus nunca abandona, apesar do nosso medo e hesitação, Ele é gracioso para nos salvar. Quinto, conduza a sua família nos caminhos do Senhor, não nos caminhos do dinheiro, não nos caminhos do poder, não no caminho do status, no caminho do Senhor. E se o Senhor lhe fizer prosperar, glória a Deus por isso.
use os recursos de maneira que glorifique o nome dEle, mas não seja esse o motivo da sua existência. O motivo da sua existência é inculcar o Evangelho de Deus no coração daqueles que estão debaixo da sua guarda. E eu sei como isso é difícil. Eu sei como isso é difícil. Sexto, seja exemplo de fé para os seus filhos. Uma das coisas que mais me impressionava no meu pai era isso. Certa feita meu pai saiu da Panarello depois de 30 anos trabalhando lá e ficou sem emprego. E um dia meu pai chegou para nós e falou assim: olha, não tem mais dinheiro, vamos pegar o cartão de crédito, fazer compras para o mercado e vamos ver o que vai acontecer. Vamos estourar o cartão lá, de comida a gente não morre. E fizemos assim. E depois de 60 dias, minha mãe desesperada, descabelando os cabelos, ficando doida, vou morrer. E meu pai pegava a biblinha dele, sentava lá na mesa, ficava lendo. De vez em quando minha mãe falava assim: você não vai fazer nada não? Eu falei: não, estou fazendo, estou confiando em Deus aqui. E nos 46 do segundo tempo, Deus nos acudiu. Deus nos levantou, nos sustentou e cuidou de nós. Porque Ele é Deus, nós não. E você não tem ideia de como isso influenciou a minha vida. Ver o meu pai nessa cena, isso marcou demais a minha percepção sobre Deus. O que é confiar no Senhor. Sétimo, arrependa dos seus pecados agora mesmo e abrace a graça do Evangelho da sua vida. Abraço, meu irmão. Uma última frase. Ixi, meu Deus do céu. Eu que fiquei passando hoje, por isso que deu ruim. Desculpa. Uma última frase, gente. Podemos ser pessoas terríveis e ainda assim somos alvos maravilhosos da graça do Senhor. No entanto, não deve existir hesitação em nosso coração em abraçar essa graça com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Não deve existir. Não deve existir. Meu irmão, você precisa decidir hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje. O que você vai fazer? O que você vai abraçar de todo o coração? Porque não tem como você adorar um Deus, ao Deus Mamon, como Jesus diz em Mateus capítulo 6, e ao Senhor, Deus Criador. Não tem como você abraçar a sua imagem, que as pessoas pensam de você, para depois abraçar o que Deus espera de você. Não tem como você abraçar a sua carreira e fazer de tudo, ainda que seja contra o valor do Senhor, para prosperar, e depois abraçar o Senhor. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus não quer as suas migalhas. Deus não precisa nem do seu melhor, porque o seu melhor é nada para Deus. Mas se você oferecer o que você tem de todo o seu coração, Ele aceita com alegria. Ele aceita com alegria. Ele aceita com alegria. Nós vamos ter um momento de oração e eu queria que você tomasse esse tempo para orar ao Senhor, para falar com o Senhor o que você tiver que falar. Se for arrepender, se arrepende. Se for compromisso, você faz. Mas que você possa falar com o Senhor agora de todo o seu coração. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado.
desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva passos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam força pro meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor, ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me lva passos verdes, onde eu posso descansar. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva passos verdes, onde eu posso descansar. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de um texto pesado, Senhor. Não é agradável ouvir o que nós ouvimos nessa manhã, Pai, porque o Senhor nos desafia de forma muito direta, porque o Senhor constrange o nosso coração, revelando o nosso pecado de forma muito escancarada, Pai. Mas Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que não esconde a verdade de nós. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que revela o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona, ainda que a gente hesite, ainda que a gente tenha medo, ainda que falte fé para nós. O Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos carrega, o Senhor nos leva, mesmo que contra a nossa própria vontade. O Senhor nos redime, nos salva pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado pela grandeza desse amor, Senhor. O que seria de nós, o que seria de nós, se não fosse o Senhor em nosso favor, se não fosse o resgate do Senhor em nosso favor, ó Pai. Por isso, Deus, nos dá força para responder o Teu chamado, para responder a Tua missão, ó Pai. São tantas coisas que nós temos colocado à frente do Senhor, são tantas coisas que nós temos colocado como prioridade, como se fosse mais importante do que a nossa relação contigo, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, arranca isso do nosso coração, porque nem nós temos força para tirar.
Por isso vem com teu espírito e arranca a ambição, o desejo, o orgulho, o medo, a insegurança, a ansiedade, para que a gente possa olhar para a cruz do Evangelho do Senhor e ser tomado de uma confiança plena, e ser tomado de uma certeza plena de que é o Senhor que nos conduz, de que é o Senhor quem nos conduz. Nós clamamos ao Senhor, Pai, porque não temos força. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, porque só o Senhor pode. Vem sobre nós, e que agora a graça do Evangelho de Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, hoje e por todo sempre. Amém.